Será que é possível crescer, ser reconhecida, dobrar o seu faturamento se você é de uma cidade pequena? Isso é algo que eu recebo com constância no meu direct, nas caixinhas que eu abro, e muitas profissionais da área da micropigmentação falam isso pra mim. O que eu venho aqui compartilhar com vocês é um pensamento oposto, onde você começa a olhar as vantagens de ser de uma cidade pequena, aproveita isso para conseguir crescer e prosperar. Pensa aqui comigo. Quando você é de uma cidade grande, né, para mais de 500 mil habitantes, enfim, você com certeza tem um público maior ali para atender. Mas em contrapartida, você também tem uma concorrência maior, você tem a questão de logística, de deslocamento do cliente, uma maior dificuldade na propagação do seu nome, né? Onde as pessoas vão indicando uma para outra. Então, quando você fala em cidade grande, você também está falando de um custo de vida e um custo operacional mais alto. O que eu quero dizer para vocês é que iniciar numa área, numa cidade pequena, é um ponto positivo. É um ponto muito positivo para que você possa ser reconhecida, para que as pessoas possam identificar você e o seu trabalho, te indicar, para que a sua agenda possa ficar mais preenchida, né, nos horários. Então vamos começar a olhar isso com uma perspectiva mais otimista. E não somente isso. Vamos entender como é possível, mesmo numa cidade pequena, a gente otimizar os nossos materiais, aquilo que a gente já investiu, né? Não só em relação a produtos, mas também o nosso custo operacional. E entender o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer para crescer mesmo sendo numa cidade pequena. Lembrando vocês, meus amores, eu vou trazer aqui um caso para que a gente possa analisar juntas. Mas eu quero lembrar vocês, antes de mais nada, que as inscrições para o Gama Artes estão abertas e que a partir de hoje a gente liberou o pagamento por boleto e o pagamento inteligente, tá? Então, o pagamento por boleto você pode parcelar em até 6 vezes. Já o pagamento inteligente, que é aquele recorrente que não usa, né, todo o limite do seu cartão, vai apenas debitando a parcela, você pode fazer em 12 vezes, tá? O link para você entrar para o Gama Artes, ele está na minha bio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no direct ou chamar o suporte que tá lá disponível lá no link da bio quando você abre a página do Gama Artes, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, ó, vou fixar rapidinho, isso, para que vocês já fiquem sabendo. Bom, vamos lá, vamos entender o que a gente pode fazer então quando nós somos de uma cidade pequena, uma cidade com menos de 10 mil habitantes e a gente quer crescer, a gente quer prosperar. Então, eu vou trazer aqui para vocês um caso aonde isso aconteceu em uma cidade de menos de 5 mil habitantes. Vocês vão conhecer agora a minha aluna. Vou esperar que ela me aceitar. Olá, Olá, Damiana, tudo bem? tudo bem, e você? Eu tô ótima. Eu já chamo sempre pelo apelido, né? Eu não tô conseguindo nem colocar um filtro aqui na meu. Mas Meu Deus. você precisa de filtro, né, amada? Por Ah, favor, né? é sempre bom, né? Sempre bom. Gente, essa pele, esses olhos, tá ótimo. Eu tô de filtro, tá? Não vou negar aqui. Eu brinco e falo assim, não, mas é só pra dar esse efeito de profundidade. Faz de conta que nem é pra ficar com a pele perfeita. Mas você tá Então, linda. vamos colocar um filtro. Conseguiu, tô vendo já. Aí, tá linda. Ah, Tudo agora bem deu com um brilho, você? né? Como você tá? Tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Que Um bom. pouquinho nervosa, Não, bem relaxa. ansiosa. Tava assim, bem Relaxa. ansiosa. Você já fez live alguma vez? Eu fiz uma vez quando eu participei da live da Tássia Pizzaroli. Ah, sei, eu conheço É, ela, né, amiga, inclusive. Ah, mas então você nunca fez sozinho uma live, por isso você tá nervosa. não, nunca fiz sozinha. Nunca Mas é tive bom essa que você já tá coragem. treinando. Mas eu deveria fazer, né? Com Tem que fazer, certeza. para perder o medo tem que fazer, né? Tem que se expor, né? Isso é uma coisa também que eu gosto, eu até falo, né, para as alunas dentro do programa,
que a única forma da gente vencer essa barreira do medo, da insegurança, é a gente se expondo, né? E trazer vocês aqui não é só um momento de compartilhar a história de vocês, mas também de vocês irem já se habituando, sabe? Já tornando isso natural mesmo, né? De fazer uma live, de compartilhar o conhecimento. Nesse momento agora, a importância de você estar aqui é para compartilhar a sua história mesmo, né, Dá? De contar para as meninas que estão aqui como foi que você conseguiu, tá? E o seu caso é muito interessante porque você é de uma cidade bem pequena. E como você conseguiu se destacar, como você conseguiu crescer e prosperar na sua região. Eu queria que você contasse aqui pra gente como foi que você conseguiu fazer isso. Então, eu atualmente eu moro em Guatambu, né? Eu acredito que tenha cerca de uns 10 mil habitantes aqui na cidade. Mas eu não sou daqui, né? Eu vim para cá porque meu marido é daqui. Eu sou de Caxambu, que é uma cidade do lado, que tem uns 5 mil habitantes. Tipo, desse tamanho. Mas eu sempre falo que foi mais fácil ter sido em Caxambu, por quê? Porque foi mais fácil de dissipar a informação de que eu estava, então, fazendo sobrancelhas, né? Que até então eu não trabalhava na área, trabalhava totalmente fora, né? Iniciei trabalhando lá no laticínio da minha cidade, que era o que tinha, né? E fiquei um pouco desesperada, né? Como eu sempre falo, quando eu fui mandada embora, fiquei bem perdida, porque eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho faculdade, não tenho experiência em nada. Então, eu achava que aquilo era o que eu merecia, sabe? Eu achava que aquilo era era o máximo que eu conseguiria fazer lá na minha cidade. E graças a Deus fui mandada embora. Graças a Deus. Você na época que você trabalhava nesse laticínio, qual era a sua renda? Era 1.100. Esse era o seu salário. Bruto. Eu ganhava um pouco menos, né? Porque limpo não dava isso, né? E então eu saí, né? Nesse período ali que eu saí do laticínio, eu migrei em 2 empregos, assim, mas eu acabei não ficando muito porque era em Chapecó e eu acabava, às vezes, tendo que sair de casa às 6 horas da manhã, voltava para casa meia-noite, não ficava com a minha filha, não aproveitava, enfim, né? Acabei saindo e na época eu investi os meus R$ 300 que eu tinha para fazer um curso de design de sobrancelha, com medo. Meu Deus, fiz com medo. Tanto que eu comprei os materiais, e eu lembro que na época deu 300 e poucos reais de materiais, e eu parcelei em 3 vezes, porque eu achei que eu não ia conseguir pagar. Sério? E graças a Deus, nesse primeiro mês, atendendo lá na minha casa, né, na casa da minha mãe, eu lembro que eu já faturei 1.900 e uns quebradinhos, assim. Uhum. Então, foi muito fácil, né? Muito fácil das pessoas ficarem sabendo do que eu estava fazendo. E apesar de, na época, não ser um trabalho, assim, nossa, excepcional, mas estava muito bom. Estava muito bom perto da que tinha, né? Vai, continua. Aí depois você fez o design, você começou a se interessar. Sim. Aí algumas pessoas começaram a pedir da micropigmentação, né? Aí eu fiz um curso em 2018 ainda. Querida, né? Eu acredito assim que na época ela me passou o conhecimento que ela tinha. Então, há uns anos atrás era bem vago, né? Então, eu não sabia neutralizar uma sobrancelha, eu não sabia fazer a técnica shadow, eu não sabia, enfim, eu só sabia usar um pigmento, só o básico, assim, eu só sabia fazer fios e não entendia nada das agulhas, assim, fazia fios com uma agulha que eu tinha, eu nem sabia o que era, com um pigmento que eu tinha, que eu nem sabia o porquê daquele pigmento. Olha e eu fazia, achava que dava certo em todas, né? E algumas deu certo, né? Mas não tinha noção de profundidade, de técnica, enfim. Meu Deus, era péssima. Mas você estava fazendo com o que você tinha nas mãos, né? Eu fiz assim,
que eu podia fazer naquele momento, né? Uhum. E na minha cabeça eu pensava assim, eu não vou investir muito em micropigmentação, porque daqui uns 3, 4 anos nem vai mais ter isso, essa febre vai passar e eu não vou ter com o que trabalhar. E na época ainda eu investi num curso de cabeleireiro, mas Não foi. não era algo assim que eu gostava tanto, né? Aham. Enfim, mas aí vim, né, empurrando com a barriga há um tempo, assim, até que eu conheci a Tássia, né, fiz um curso com a Tássia também, que me abriu a mente, mas eu sempre falo que o meu divisor de águas mesmo foi quando eu conheci essa abençoadinha, vi a oportunidade de crescer, mesmo então tendo poucos recursos, né, e estando numa cidade pequena, que muitas vezes a gente acha que cidade pequena é ruim. Claro que se a gente estivesse numa cidade maior, as possibilidades seriam maiores, né, mas numa cidade de 10 mil habitantes, se os 10 mil habitantes fossem teus clientes, Você não já teria nem é horário, uma né? grande Pra coisa. todo mundo, né? Na verdade, se você tiver uma carteira de 100 clientes, ou seja, 1% da cidade for sua cliente, você já não consegue dar conta. Imagina se É todo verdade. mês você for ter 100 pessoas, né? Então, às vezes, a gente olha para o tamanho da cidade e não dá conta nem da nossa demanda. Né? Então, assim, ok, a cidade tem 10 mil habitantes, mas se você atender 1% são 100 clientes, né? É muita gente para quem presta serviço. Sim. É assim que a gente tem que pensar, né? E em janeiro do ano passado, eu acompanhei ali todas aquelas lives, né, enfim, para entrar no Gama Arts e fiquei com medo, na verdade, porque às vezes a gente pensa, é um curso, né, a gente pensava assim, é um curso e o valor é um pouquinho alto, né, que era o Aham. que eu imaginava, que eu não ia conseguir pagar. Mas aí eu comecei a analisar, mas daí eu não quero investir em algo que vai me trazer retorno e eu gasto em coisas assim que não me Não te traz faz retorno retorno nenhum. nenhum. Aí eu ainda conversei com meu marido, ele disse, espera um pouquinho, né, porque ele também ficou meio assim apreensivo. Mas ainda falei para ele, o próximo que abrir, eu vou entrar. Eu não sei como que eu vou pagar, mas eu vou pagar. E aí Você entrou em junho? em junho eu entrei. E deu assim, eu nem participei das lives, quer dizer, eu participei das lives, sim, eu lembro que, acho que foi numa live que tava a Amanda, que agora ela é Master, Aham, mano. eu ainda comentei, ano que vem eu vou estar nessas lives. Viu? Olha aí, viu como você. Cara, é isso que eu falo para as pessoas assim que estão aqui acompanhando. Eu falo assim, gente, eu quero que seja você. Eu tô falando com a Damiana no futuro, porque a história que ela tá contando, talvez seja o seu medo, talvez seja os seus bloqueios, né? E ela colocou na cabeça dela, eu vou fazer. Quando ela colocou isso na cabeça dela e ela viu eu ali, ela nem me conhecia ainda, né? Da gente ter essa troca, assim, como hoje a gente tem, ela faz parte do Gama Arts e tudo mais. Ela colocou lá nos comentários: eu vou fazer uma live com a Nana um dia. E esse dia chegou. Ela profetizou e ela acreditou. Viu como é possível? E não só isso, eu quero que você conte mais. O que mudou aí na sua vida de quem ganhava R$ 1.100 lá no registro do laticínio e hoje, mesmo numa cidade, né, de menos de 10 mil habitantes, o que mudou? Conta pra gente. Eu quero que você encoraje essas mulheres também, né? Porque eu quero que elas se vejam no futuro no seu lugar também, né? E eu achava assim, que sabendo uma técnica de micropigmentação já era suficiente, né? E dentro do Gama Artes, assim, eu tive como é que eu vou dizer, uma visão maior, né? A questão também da micropigmentação de lábios, micropigmentação de olhos, que eu tinha muitos clientes que me pediam e eu falava que eu não fazia. Então, isso também mudou muito, né? Comecei a entender também várias questões da micropigmentação que antes eu não sabia. Consigo hoje passar mais confiança para as minhas clientes, né? Quando eu quero falar sobre a remoção, sobre a neutralização, sobre qual técnica é mais adequada para ela, né? Para aquele caso, para aquele momento. Passei também, né? Como você deu ênfase ali, da menina que
que ganhava então, os 1.100 ali, 900 e pouquinho, limpo, para uma pessoa que teve 10 mil de faturamento. E isso, então, é muito orgulho, na verdade. Mostra só Não, aqui para o pessoal ver. Vou até tirar aqui os comentários. Vamos fazer um print desse momento para você registrar. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, depois eu te envio. Aí, temos uma pessoa que ganhava R$ 900 faturando 10 mil com micropigmentação, ainda. e, na verdade, nem foi 10, né? Foi um pouquinho a mais, né? Mas a questão, assim, que nem eu falei, não é, às vezes, nem só por ganhar os 10 mil reais, né? É por eu estar ganhando, então, 10 mil reais, mas fazendo o que eu amo, né? Podendo transformar a vida de outras mulheres, que também não é só o dinheiro, né? Na verdade, Claro, ele a é gente consequência. trabalha pelo dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência do que a gente estuda, do que a gente se dedica, do que a gente se esforça, de todo o nosso esforço, né? De todo o meu treino e dedicação, do meu investimento também, né? Você do meu conseguiu tempo. pagar tranquilamente o programa, né? Depois que você entrou e consumiu o conteúdo, hoje você vê que é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu vou investir, né, 12 vezes de R$ 299. Será que eu vou dar conta? E a minha pergunta para você é: quanto será que você está deixando de ganhar? Se você não adquirir esse conhecimento, né? Às vezes a pessoa ela quer ganhar mais, ela quer fazer mais dinheiro, mas ela não entende que ela precisa investir em conhecimento para isso. Que o dinheiro que a gente não ganha, ele está no conhecimento que a gente não tem. Então, o que mudou foi porque a Damiana, ela primeiro, né? Você assumiu um compromisso com você. Né? Você foi lá e falou assim, eu vou fazer, eu vou estar lá, e você com certeza também não só entrou para o programa, não é simplesmente pagar e entrar para o programa. Você consumiu o conteúdo, você treinou, você fez os exercícios, a sua evolução, ela é mérito seu, da sua dedicação. E a consequência de você, primeiro, se comprometer e depois se dedicar, é isso. Então hoje, né, a Damiana tem um faturamento acima de 10 mil reais. Eu creio que muito em breve, numa próxima live, ó, já estou profetizando, hein? Numa próxima live que eu fizer, você já vai estar com essa plaquinha aqui em mãos, ó. Falei, a minha meta é a de 20 agora, depois é a de 30. Depois é de 30. Isso vai acontecer em 2023, porque você entrou no meio do ano passado, mas agora, ainda né, no primeiro trimestre, a gente vai liberar o momento de fazer a aplicação para a prova de Gama Master. Você se tornando uma Master, começa a ser vista como uma referência para ensinar. E isso tudo vai, como consequência, te fazendo prosperar, podendo cobrar mais, tendo alunas para ministrar curso na sua região, né? Sendo divulgada como um Master da minha academia. E as pessoas vão começar a falar assim, bom, eu estou aqui numa região de Santa Catarina que eu precisava de uma indicação próxima de mim. E aí, a hora que vê, tá lá a Damiana. E a Damiana que às vezes precisa de uma semana para fazer 3.000, 3.500 reais, vai fazer com uma aluna. Você entende por que a consequência é prosperar? Isso vai acontecer, pode ter certeza. Né? Com a sua dedicação, com o trabalho que você tem entregado, né? Se especializando nas outras técnicas, você entrou fazendo só as sobrancelhas. Como é que foi a sua evolução técnica hoje? O que você consegue oferecer para suas clientes? Consigo oferecer, então, as 3 técnicas de sobrancelha, né? Que é fio a fio, a shadow, híbrida, neutralização. Também consigo oferecer a micropigmentação de olhos, que antes eu não fazia. Micropigmentação de lábios, que eu sabia, mas não era algo muito profundo, né? Então, até a questão de neutralização labial, quando e não colocar cor, né, no mesmo dia, enfim. Saber fazer, isso tudo né? por Doga Mar. Acontece. É o ao vivo, faz parte. A gente não pode querer esconder os BO do ao vivo, porque fica pior, tem que rir. É verdade. Mas é isso, Damiana. É isso que eu falo para vocês que fazem parte do Gamars, para vocês que estão aqui nos ouvindo. É você se comprometer. Não tem, eu falo assim, não tem como uma aluna entrar para o programa, ter acesso a tudo isso e não prosperar. Não tem, porque o que a Damiana fazia, ela atendia, dentro das condições dela, uma cliente para fazer sobrancelhas. Eu tenho certeza que você deve ter aí casos, você já deve ter postado,
Você deve ter casos de clientes que fizeram mais de um procedimento com você, que também fizeram lábios, que também fizeram a raiz dos cílios, que fizeram o gatinho. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começou a mostrar, que você mostrou que sabe fazer, começou a divulgar, desperta o interesse das suas clientes que já confiam em você. E é por essa razão que você conseguiu crescer. Não é só ter novas clientes. É também saber se posicionar para cobrar mais e vender para quem já é sua cliente. Isso muda o jogo, sabe? É isso que eu tento trazer tanto para as pessoas que ficam assim: ai, Nanda, mas você... Eu queria só sobrancelhas. Eu, ok, a gente pode fazer só sobrancelhas, mas por que não fazer outras técnicas, né? A Flávia falou Não assim: oferecer algo a mais, né? Nanda, mas eu sou muito insegura. Muito, muito insegura. Então, a insegurança, ela vem por duas razões. Damiana tá aqui, ela vai me dizer se ela concorda ou não. Por duas razões a gente se sente segura. Insegura. A primeira é por falta de conhecimento suficiente. Quando você não sabe o que você está fazendo ou o que você tem que fazer, é natural que você se sinta insegura. E a segunda coisa que traz insegurança, mesmo quando a pessoa sabe o que tem que fazer, tem acesso a conteúdos, né? Tem acesso ao conhecimento, mas não aplica, não treina, ela vai ser insegura. Principalmente quando a gente está falando de um trabalho manual e artístico. Você tem que treinar. E, na verdade, eu falei duas, mas tem uma terceira opção também, uma terceira questão, que é quando a gente fica esperando a aprovação ou o apoio externo para começar. Sim. E aí isso trava a gente. Só que tem um diferencial dentro do programa. A gente tem um grupo, que esse grupo, ele não deixa a gente parar. A gente tem uma mentoria que você não consegue parar, porque você tem sempre alguém ali te incentivando, alguém dizendo qual é o caminho, como seguir. Você sentia isso, Dá? Você percebia isso dentro do grupo? Porque às vezes as pessoas acham que o grupo... Ai, mas eu queria individual, mas eu queria VIP. E eu falo, gente, nada supera a força coletiva, né? Então, o grupo, ele acaba sendo algo que te incentiva ainda mais a continuar. Você acredita que isso fez diferença para você? Ter um grupo para você consultar, para você perguntar? Na verdade, eu nunca pensei assim em fazer algo só eu e você, sabe? Porque desde o começo eu já tinha esse entendimento de que às vezes a minha dúvida é a dúvida da minha colega, ou a dúvida dela é a mesma dúvida minha, ou às vezes um caso que já passou por mim, que eu consegui resolver, né? E postar no grupo, mostrar como que se faz, né? Às vezes a outra pessoa também já passou por isso, né? E por algum motivo não soube fazer, ou tinha aquela dúvida também. Então, essa questão do grupo, assim, eu sempre fui bem receptiva por essa parte, né? Porque a gente sempre pode se ajudar, né? Num certo momento, né? Até a questão, assim, da mentoria, né? Que é uma vez por mês que a gente tira as dúvidas. Normalmente, é que nem a mentoria passada, eu mostrei um caso meu, né? Mas poderia ser uma dúvida de uma outra colega minha, né? E a questão, assim, das outras meninas mandarem também fotos de procedimentos, fotos de clientes que vieram até elas, né? Pode ser algo também que um dia vai chegar para mim. E eu já vou saber resolver. Eu já vou saber resolver, né? Então, acredito que essa parte do grupo é algo bem essencial. Então, quem deseja, às vezes, fazer, eu quero fazer VIP, tira isso, né? Tira isso da tua mente, porque quando a gente está num grupo maior, a gente consegue um estudo maior, né? Casos maiores, casos que às vezes não apareceram ainda para mim, mas já apareceram para os colegas. Então, isso eu acho bem legal, acho bem importante, na verdade, porque não é só a minha dor, né? É a dor delas também que a gente consegue resolver e compartilhar essas experiências, né? Exatamente. É isso, gente. Eu tô aqui ouvindo a Damiana e cada vez ficando mais certa, né? De que ter esse grupo, de que fazer um programa de desenvolvimento foi a melhor decisão que eu tomei. Muito além de um curso, né? De passar a técnica, é exatamente esse acompanhamento e abrir portas também, né? Permitindo que as minhas alunas cresçam, se desenvolvam e prosperem. Eu falo que o meu sucesso é o sucesso de vocês, ver vocês recebendo essas placas, né? De reconhecimento, né? De faturamento do mês, vendo vocês, né? Você tá ali com o broche, mostra aí pro pessoal. Da Mena tem o broche, ó, de prata,
Creio que muito em breve vai estar com o broche dourado, de ouro, né? Vai recebendo as plaquinhas, vai começar a crescer, subir de nível dentro do plano de carreira. Porque assim como foi possível para mim, hoje eu tenho, vamos dizer assim, né, o método e o caminho. Mas também você que está aí do outro lado, assim como a Damiana, precisa se dedicar, precisa buscar, precisa fazer a sua parte, né? E ela fez. Eu tô vendo o pessoal aqui comentando, né, em relação a não ter o apoio, a pessoas, além de não apoiar, criticar. Gente, isso é sempre e em qualquer fase, tá? Da sua vida. Isso não vai ser quando você... Porque eu sou a Nanda Gama hoje, que eu não sou criticada, todo mundo me apoia e todo mundo fala e bate palma pro que eu faço ou pelo que eu falo que vou fazer. Mas eu tô tão certa de onde eu quero chegar que eu não dou ouvidos a isso, né? Eu foco naquelas pessoas que estão ali para me incentivar e para me ajudar de verdade. Se eu estiver errada, pessoas que estão melhores do que eu para me orientar. Sempre que alguém te der um conselho na vida, agora fica aqui para todas vocês e para você, Damiana. Sempre que alguém, né, te der algum conselho ou falar alguma coisa em relação aos seus sonhos, analise antes de mais nada se essa pessoa está melhor do que você para ela te dar esse conselho. Porque normalmente as pessoas nos dão conselhos baseados nas experiências delas, nas frustrações delas. E como elas não deram certo na vida, elas também não conseguem ver você dando certo. Elas também não conseguem te dar uma palavra de incentivo, porque elas não prosperaram, elas não cresceram, elas não saíram da caixa. E aí quando você tem vontade de fazer isso, a pessoa se assusta e fala, cara, não vai não, ela fica com medo por você. Então, só analisa se essa pessoa que está te dando conselho, ela é alguém que está melhor do que você, naquela área que você está perguntando, naquela área que você quer crescer. Porque se for alguém melhor que está melhor do que você, alguém que cresceu e que te quer bem, pode ter certeza que ela vai te apoiar, ela vai estar ali do seu lado. Então, é mais importante quem fala do que o que a pessoa está falando. Tá? Então, guardem isso para vocês. Analisem sempre da onde está vindo, tá? Igual a Damiana, ela foi falar com o marido dela. Por mais que ele ficou receoso, ele confiava nela, né? Ele sabia da dedicação dela. Então, assim, era mais em relação, será que a gente vai dar conta, né? Mas ela assumiu a bronca. Ela falou assim, não, eu vou dar um jeito. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. E assim, hoje ela tá aqui, gente, contando para vocês que ela poderia entrar de novo se ela quisesse. Né? Ela ainda tem mais um ano, mais 6 meses de acesso, depois ela vai renovar. Mas assim, hoje isso já não seria um empecilho para ela, entende? Se hoje você precisasse entrar, você, né, Damiana, ou renovar, imagina, se fosse o momento de renovar. Sem medo. Eu só me jogo. Já iria tranquila. O valor, ela já percebe que ela perderia muito mais em não estar do que em estar. Então, o jogo muda quando a sua mentalidade muda, né? E eu tenho certeza que hoje o seu marido não só te apoia, como fica feliz, né? Sim, inclusive ele tá, né, tá me assistindo, eu acho, né? Eu espero que esteja me assistindo, amado. Uma dos nossos sonhos também, né, era trocar o nosso carro, que a gente conseguiu trocar. Então, querendo ou não, né, essa parte do investimento, né, e do retorno financeiro não afetou só eu também, né, afetou minha família inteira, né, que a gente pode usufruir de algo, de coisas melhores também, né, inclusive estou dando uma repaginada aqui no meu estúdio também, fazendo umas melhorias, né, tudo sabendo que é certo, né, é algo assim que eu tenho que investir porque eu sei que vai me dar retorno. Com certeza. E com certeza, Dá. É isso que eu falo para você, que eu falo para todas. E a Damiana, ela entrou no meio do ano, ela tem ainda mais 6 meses. Ela é artista, mas eu tenho certeza que nesse ritmo que ela vai, muito em breve ela vai subir de nível, se tornando uma master da nossa academia, podendo ministrar os cursos. O acesso para o Gama Art, gente, ele é de 1 ano, tá? Então, ela entrou no meio do ano, ela tem até junho desse ano, mas, né, claro que ela pode renovar. E a renovação, gente, para continuar no projeto, ela tem um valor menor. Então, fiquem tranquilas. Vocês podem, né, às vezes falam, nossa, daqui a 1 ano eu vou ter que fazer o mesmo investimento. Não, primeiro que você já vai estar com muito mais dinheiro no bolso daqui a 1 ano. E segundo que o valor é 1/3 do valor. Então, fiquem tranquilas que vai ser irrisório, tá? Eu falo que perde muito mais estar de fora do que investindo para estar dentro. A Damiana é um caso, é um exemplo. Sigam ela, deem uma olhada no trabalho dela. Se você é da região de Santa Catarina,
ela tem já um preparo, ela muito em breve vai estar preparada para poder compartilhar o conhecimento dela. Então acompanhem, vejam como está o posicionamento dela, dá uma stalkeada lá para ver como era o início dela, como ela está agora. Vocês vão ver que a evolução é possível para vocês também. É só clicar nessa setinha aqui, ó. Vocês conseguem, sem sair da live, começar a seguir ela. E eu quero aproveitar, Damiana, para te agradecer por você primeiro ter acreditado em você, te dar os parabéns, viu? De verdade, assim, esse é o primeiro passo para a gente vencer na vida, é a gente apostar na gente. Né? Você não apostou na Nanda, você primeiro apostou em você, assumiu essa responsabilidade. O meu papel foi te orientar, foi te instruir e você seguiu. Parabéns, hoje você está colhendo os frutos dessa decisão, dessa atitude. Espero que quem está aqui nos assistindo seja encorajada para viver uma história como a sua. E vou profetizar, né? Que essa pessoa esteja aqui comigo também numa live. Assim como aconteceu com a Damiana um dia assistindo eu fazendo uma live com uma das artistas. Hoje é ela. Espero que seja você aí do outro lado um dia também. Quero te agradecer mais uma vez e dizer que a gente tá junta, tá? É só o início da nossa caminhada. Ainda tem muito mais pela frente. E eu queria te agradecer também por essa oportunidade, né? Por sempre passar o teu conhecimento para nós. Queria agradecer também uma das Master, que é a Carol, que eu sigo ela, é uma das minhas mentoras atualmente também. Carol é uma querida, maravilhosa. E dizer que, como a Nanda também fala, a Carol também falou isso, a gente tem 3 opções, né? Tem 3 opções na nossa vida. Ou a gente reclama da nossa vida, né? Fica só murmurando. Ou a gente aceita a vida que a gente tem, que é menos pior, né? Ou a gente age. Ou a gente faz ações, toma decisões, né? Vai em busca de algo melhor. Então, foi isso que eu decidi fazer da minha vida. E eu espero que você, que está em dúvida ainda, também tenha essa ação, para que você também possa prosperar. Inclusive, deixei lá no meu perfil, também nos meus stories, lá um pouquinho da minha história, desde o início também. Quem for lá me seguir, quiser dar uma olhadinha, quiser se inspirar também, né? Eu agradeço. Eu vou querer assistir. Agradeço pela oportunidade. Então não deixem de seguir, ó. Só clicar aqui na setinha, segue a Damiana, vai lá ver os stories dela, que ela conta a história do início, se inspirem nela, vivam isso também, gente, é possível. Para mim, foi possível para ela, é possível para vocês também. Faça como ela falou, ajam. Não dá para ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Tá? A Carol ali, ó, tá aqui presente, toda emocionada. Olha lá. Carol começou como aluna, se tornou artista, master, e tá aí, ó. Impactando vidas também de outras pessoas, porque esse é o propósito de ser Tingama. Dá um beijo grande para você, para sua família. Beijo para os nossos próximos encontros. Deus abençoe e muito obrigado, tá, Nanda? Beijo. Nada, meu amor. Um beijo. Até mais. É só clicar no xizinho para sair, tá bom? Lembrando vocês que o parcelamento inteligente no cartão de crédito, que é aquele recorrente que vai consumindo só a parcela do mês, e o boleto estão liberados, tá bom? É só clicar no link da bio. Qualquer dúvida, você pode ir lá nesse link da bio, apertar o botãozinho do WhatsApp, chamar o nosso suporte ou mandar aqui no direct, que a minha equipe está disponível para te responder, para te orientar. Não deixa passar, gente. As inscrições vão se encerrar em breve e eu só abrirei daqui a alguns meses. Então, não deixe para depois. Se você pode tomar essa atitude agora, daqui a alguns meses, quando eu estiver abrindo outra turma, você já está prosperando, você já está mais avançada, você já está à frente. Agarre essa oportunidade, porque todo mundo que entra comprometida não tem como escapar do resultado, gente. Ele chega, ele é consequência do seu comprometimento. Eu sei o caminho, eu sei como mentorar e orientar você para chegar lá. Vai dar certo, confia, coragem, porque se você estiver comprometida como eu estou, com os seus resultados, para que a gente cresça, vai dar certo, tá bom? Então o link tá lá na bio. Aguardo vocês aí na nossa turma do Tingama, Gama Arts 2023. Um beijo e até breve, gente. Tchauzinho.